Boa tarde, colegas. Antes de eu passar aqui o bastão, a palavra, o microfone, o comando ao nosso presidente do IAB Nacional, né? Sempre presidente, mas ex-presidente do IAB Nacional e do IAB Rio Grande do Sul, Thelmo Magadan, já agradecendo a Paula, Vera, Campelo, agradeço todos os dias. Queria, né, apresentar aqui uma publicação que lança um pouco das memórias do IAB do Rio Grande do Sul, que é um pouco também do que vai ser contado aqui, é mais um capítulo entre esses que estão sendo apresentados aqui, né, e que, coordenado por mim, presidente do IAB do Rio Grande do Sul, pela Sabrina, nossa jornalista, que organizou algumas histórias, né, não tem a pretensão sequer de ser um livro, né, mas, diante da proposta financiada pelo CAURS, nós fomos ao acervo do IAB e verificamos que temos muita história, muita memória guardada, mas pouco organizada. E isso nos levou a um outro projeto, né, que está acontecendo agora, sob o comando de uma colega arquiteta, que também é da área da museologia, e então está supervisionando um trabalho de arquivistas e museólogos, organizando, catalogando e digitalizando o acervo do IAB do Rio Grande do Sul, que vai tornar trabalhos como os que vão ser apresentados aqui, talvez mais fáceis e, certamente, também talvez mais completos, né? Então, sem mais, cada um que veio aqui prestigiar um pouco do que vai ser contado aqui, a história da nossa entidade, o papel da nossa entidade para a arquitetura brasileira e mais ainda até para a sociedade brasileira, usamos dizer, né, e para a cultura como um todo, pode, no final, pegar um exemplar ali do nosso livro. Muito obrigado. Thelmo, por favor, né, e obrigado por ser um dos guias, uma das inspirações nossas no dia a dia da nossa entidade e para o futuro dela. Obrigado, Thelmo. Obrigado, Rafa. Nosso presidente, sempre muito atencioso, muito afetuoso e, antes de tudo, muito competente, né? E aproveito para cumprimentá-lo com a equipe pela organização do Congresso, pelo esforço que a gente sabe que é organizar um congresso, e principalmente um congresso de arquitetos, né? Devemos ter uma massa crítica muito forte, sempre, permanentemente. E o Rafa tem muita fleuma, muita tranquilidade para ouvir, processar e transformar, né? E eu acho isso muito bacana. Eu estou aqui numa posição muito difícil hoje, tá? De mediador, tá? Então eu tenho que me controlar para falar pouco, porque senão, de repente, eu vou falar mais que os palestrantes, tá? E nós temos aqui hoje 3 arquitetos e arquitetas e urbanistas que têm toda uma história dentro do IAB, não só na prática profissional como Campelo, na prática do IAB, na história do IAB, como a Vera também, que tem toda uma história dentro do IAB, e a Paula, que eu estou conhecendo agora, que tem uma tese importantíssima, que eu vou fazer uma leitura aqui para não errar os nomes, né? E é bacana a gente ver, há poucos dias, me permitam uma informalidade, mas há poucos dias fizemos um encontro na minha casa, um grupo do IAB, do CAU, não deu para convidar todo mundo, foi um grupo muito interessante. Umas 20 pessoas, foi, acho que na sexta-feira, né, Rafa? E acabamos todos nos emocionando com a história do IAB, porque o IAB Nacional vai fazer 100 anos. O IAB do Rio Grande do Sul fez 70 anos. Eu me lembro, Davi e Arnaldo, Cabral, Salma e outros que estão aqui. Quando nós fizemos 30 anos, eu era presidente nacional, presidente local do IAB, fizemos um churrasco para 300 pessoas e nós assamos. Tá? Faz 40 anos isso. É uma coisa louca. E nós estamos todos jovens, estamos na mesma coisa, né? Isso aqui é fantástico, né, no tempo, né? Bom, eu disse que eu ia me policiar para não falar demais, porque eu tenho vontade de começar a contar a história do IAB, falar, e eu vou parar aqui e vou sentar, vou convidar o Campelo para sentar aqui também, fazer a leitura formal, então, aqui dos pequenos currículos que vou passar, dos grandes currículos, mas dos principais nomes. Então, assim, a arquiteta urbanista
Paula Dedeca, né, que é arquiteta urbanista, formada, me corrija qualquer falha aqui, Paula, formada na USP, com mestrado e doutorado, com uma tese importantíssima que se chama Arquitetura e Engajamento, o IAB, Debate Profissional e Suas Arenas Transacionais. Tema muito provocante, tá? Deve pegar toda a parte nacional, FAPA, o IA, essas coisas, imagino. Né? Depois temos aqui a Vera, faltando uma mesa aqui, campeão. Nossa querida Vera França Eleite, acertei, que é uma militante histórica dentro do IAB, foi membro do Conselho Superior, representou o Rio de Janeiro, grandes debates dentro do Conselho, lembro sempre da Vera, muito combativa. Tem uma tese importante, né, de mestrado, aspectos institucionais do planejamento urbano, estudos de caso do projeto de lei 775, que muito debatemos. Né? A tese de doutorado, Caminhos que levam à cidade, o protagonismo do IAB na política urbana brasileira. E o nosso querido amigo Campelo, né, foi presidente do IAB Ceará, membro do Conselho Superior do IAB, arquiteto e urbanista atuante, desenhista da mais alta qualidade, desenhos que eu acho espetaculares. Foi presidente do IAB Nacional quando eu me licenciei, em 85, 84, 85, e tem toda uma história de debate, de combate dentro do Instituto, dentro do Conselho, na sua cidade, e com uma participação nacional e internacional importante. Então, a mesa realmente é uma mesa muito qualificada. Tá? Nós vamos trabalhar assim 20 minutos para cada um. Tá? Eu vou tentar controlar o tempo, depois vamos dar meia hora para uma conversa, que eu vejo, pelo número de pessoas que estão aqui, nós podemos mantemos a formalidade para manter a ordem e a informalidade para manter o desenvolvimento. Tá? Então, eu vou passar a primeira palavra para a Paula, tá? Que começa a sua tese em 20, né? Em 1920, pega 50 anos, me permite adiantar esse ponto. Depois a Vera, que começa em 53, e o Campelo, que vem desde 1920. Né? Por favor, vou te passar. O mediador tem que ficar com o microfone para poder mediar. Alô? Por favor, Paula. Boa tarde, eu também quero cumprimentar os meus companheiros de sessão e também agradecer muitíssimo o IAB pelo convite. Assim como o Thelma, eu também me encontro numa situação um pouco difícil, no sentido de que eu venho apresentando trabalho muito mais em congressos brasileiros de história da arquitetura ou coisa do gênero do que num congresso brasileiro de arquitetos. Enfim, esse curto-circuito, para quem faz história, é sempre um pouco esquisito, mas também acho que muito instigante, porque a minha tese ela sempre teve o intuito um pouco de pensar o presente, né? Apesar da tese ela trabalhar a história do Instituto dos Arquitetos do Brasil Nacional entre 1920 e 1970, a ideia era um pouco entender qual foi a contribuição do IAB nesses seus primeiros 50 anos para o campo profissional disciplinar, mas tentando extravasar, enfim, de algumas contribuições que já estão, de certa maneira, narradas pela historiografia, que dizem respeito à regulamentação profissional, à disputa pela atribuição, etc., mas tentar entender... Claro. Desculpa. Imagina. Mas tentar entender qual foi o papel do IAB também para a construção e para a transformação da cultura arquitetônica, da cultura urbanística, para as questões do patrimônio construídos no Brasil, né? Eu tinha Tem?
Então, essa tese que eu defendi no final do ano passado, ela, como disse o Thelmo, se intitula Arquitetura e Engajamento, o IAB, o debate profissional e suas arenas transnacionais. E enfim, ela também ela é uma tese que, ela, por um lado, ela tenta traçar uma história desses primeiros 50. Ela nunca se propôs a fazer uma história do IAB, mas eu acabei, inevitavelmente, caindo nisso, no sentido de que a minha intenção inicial era simplesmente entender. Eu, enfim, trabalhava muito com as questões transnacionais, de circulação transnacional, e eu tentava entender qual o lugar do IAB numa rede de interação internacional, ou seja, o que seriam essas redes pan-americanas, globais, tecidas com a FAPA, com a UIA, com outras instituições, sobretudo sul-americanas. Mas eu me deparei com a ausência de estudos a respeito do IAB. É claro que existem alguns estudos, mas todos um pouco datados, de certa maneira, e quase nenhum se propõe a fazer um arco, se propõe a entender o IAB dentro de um arco temporal mais longo, né? Então, eu me vi obrigada, praticamente, a dedicar um capítulo a essa história do IAB, e o que acabou se tornando talvez o maior capítulo e talvez o mais interessante, ao meu ver, né? Mas, de qualquer maneira, a tese manteve essa questão de entender qual foi o lugar do IAB na construção dessa política internacional oficial brasileira com outras instituições de arquitetura. Eu acho que a primeira questão que eu queria dizer eu não vou entrar no mérito da tese como um todo, porque eu acho que nesses 15, 20 minutos eu seria por demais superficial, mas também porque o tema do encontro, eu acho que desse Congresso Brasileiro, eu acho que ele traz outras questões para além de ficar narrando um pouco essa história, né? A intenção de discutir democracia e espaço, eu acho que levanta uma das questões principais que eu quis discutir na minha tese, que é por que, em um determinado momento, uma série de arquitetos, em um determinado momento, se torna nacional, se engajam e se unem voluntariamente ao redor de uma instituição que se torna a maior instituição de aglutinação profissional já na década de 60, e, com certeza, do ponto de vista voluntário até hoje, né? Da associação voluntária. Então, a intenção é entender quais eram essas intenções que motivavam esse engajamento profissional, e daí o engajamento, no título da minha tese, vem muito nesse sentido, né? É claro que, em muitos momentos, o engajamento ele vira um engajamento político, uma militância política, mas é também um engajamento em prol de questões próprias da arquitetura e do urbanismo, porém pensadas de um lugar coletivo, né? E talvez eu acho que essa seja a contribuição principal da tese. Por isso eu não vou entrar nesse mérito, mas eu também gostaria de dizer da importância dos arquivos do IAB enfim, para a gente poder pensar o lugar da instituição hoje, e não só o lugar da instituição hoje, mas o lugar da arquitetura e dos arquitetos no Brasil, né? Esses arquivos são muito pouco acessados, pelo que eu pude notar ao longo da minha pesquisa, mas são arquivos riquíssimos, não só para quem intenciona pensar na história da arquitetura, na história do IAB, mas para quem está discutindo toda uma série de questões as mais diversas. Né, você tem todas as atas, relatórios de congressos, muitos dos quais você só encontra nos arquivos do IAB. Eu acho que, se a gente não priorizar a organização e, sobretudo, o acesso irrestrito a esses documentos, a gente não consegue entender qual foi o lugar do IAB e qual é o lugar do IAB hoje, que, enfim, sobretudo, revelar ele não só para o campo profissional dos arquitetos, mas, sobretudo, para o meio social, né, para o campo social, e assim, enfim, eu acho que poder pensar a nossa profissão de uma maneira diferente. Brevemente, enfim, eu acho... Aqui me parece uma plateia especializada, de certa maneira, então não sei se eu vou chover no molhado, mas... O IAB, a minha tese, ela começa em 1920, justamente porque eu não intencionava discutir qual é a origem do IAB. Eu acho que não é essa a questão, sabe, se ele surge do Instituto Brasileiro de Arquitetos, da Sociedade Brasileira de Arquitetos, mas, enfim, em 1924, essas duas entidades resolvem se unir, apesar de guardarem muitos conflitos entre si,
em prol de uma defesa e uma discussão a respeito das atribuições profissionais, né? Fundando, então, o Instituto Central dos Arquitetos, que, em 1934, 1935, virá a se chamar Instituto dos Arquitetos do Brasil. O IAB, enfim, de 1924 a 1970, que é o que eu tento percorrer na minha tese, ele deixa de ser uma entidade de atuação municipal, né, porque nos seus primeiros anos ele discute e interage muito mais no campo profissional do Rio de Janeiro, mas ao longo dessas primeiras décadas, em 1940, portanto, criando seus primeiros departamentos estaduais, em 1950, rediscutindo a sua estrutura administrativa e propondo, daí, de fato, uma estrutura de gestão federativa, de representatividade, que respondia a uma série de insatisfações desses departamentos locais recém-criados. Aos poucos, ele vai se estabelecendo, uma rede nacional de interlocução profissional, de maneira que, em 1960, a gente poderia dizer que ele reunia a grande maioria dos profissionais formados, arquitetos e urbanistas no Brasil, formando uma rede relativamente estruturada, e, mais do que isso, por ser um momento fundamental de discussão profissional, de militância profissional ao redor das questões urbanas, da reforma urbana, da habitação, talvez ímpar, mas isso a Vera vai poder falar melhor adiante, essa aglutinação ao redor do IAB na década de 60 se torna muito forte. Enfim, ao longo desses 50 primeiros anos, você tem instâncias que vão se construindo, como os Congressos Brasileiros de Arquitetos, que se estruturam em grandes discussões, mas também discussões de tese, em momentos de confraternização, em exposições. Enfim, eu acho que a estrutura do Congresso Brasileiro de Arquitetos se mantém, de certo modo, até hoje. Mas também na inauguração das suas primeiras sedes, ou seja, eles também se propunham, nas visitas a obras, nessas novas sedes, a discutir, a interferir nessa cultura arquitetônica. Nos anais dos congressos, né, que, de certa maneira, tornavam algo que era pontual em algo registrado na história e até hoje presente nos arquivos e nas bibliotecas, consultados até hoje, ou seja, interferindo, de fato, historiograficamente no campo. A partir das revistas, que também são criadas nesse momento, tanto pelo Departamento Nacional, mas pelas várias delegacias estaduais, né? A gente tem o Boletim Mensal Arquitetura e Urbanismo, né, a primeira publicação, mas você tem também o Boletim da Guanabara, o Boletim de São Paulo, Arquitetura e Engenharia, que dentro o Departamento de Minas publicava o seu folheto, a Arquitetura, a IAB Guanabara, que depois se torna Arquitetura, já nos anos 60. Né, e, dentre elas, diversas outras, muitas das quais ainda pouco acessíveis ao pesquisador. E isso se dava tanto na esfera nacional quanto na esfera regional, né? Esses departamentos estaduais, cada qual ia construindo toda uma rede de sociabilidade local, muitas vezes substituindo, quer dizer, muitas vezes fazendo frente a um meio profissional ainda pautado por uma lógica de ensino, uma lógica de profissão passada, e, enfim, esses institutos, as seções estaduais, muitas vezes, elas se propunham a ser locais de formação, intervindo tanto extracurricularmente, mas dentro das próprias faculdades de arquitetura que nos anos 40 se criavam, mas também atuando como nós de sociabilidade fundamental, né? Foi o que eu estudei no meu mestrado, como o IAB São Paulo se tornou um nó fundamental para a formação de uma unidade de pensamento muito discutível entre os arquitetos paulistas entre 1950 e 1960. Mas, enfim, vou passar mais rápido. Em exposições, enfim, esses meios eram vários. E daí a questão também, eu trouxe alguns slides para pensar como pensar a partir do IAB, e daí era uma discussão da tese que era a pensar a arquitetura a partir de instituições
nos ajudam a mudar o nosso modo de ver a profissão, né? Tem muitos, eu acho que a gente costuma tanto nas trajetórias particulares, mas também nas grandes narrativas acerca da arquitetura do Brasil, delegar pouco papel às instituições, né? O arquiteto tal que fez tal coisa, depois o arquiteto tal que fez tal coisa, o arquiteto tal que fez tal coisa, enfim, um vai se referenciando no outro, vai construindo uma narrativa um tanto linear, na qual as instituições ocupam pouco espaço. E a discussão toda é entender que, na verdade, a gente todos os campos profissionais, mas o meio profissional brasileiro vai se estruturando e ele é uma rede de relações, de posições, na qual as instituições cumprem um papel de sociabilidade formal e informal fundamental, de elaboração, de difusão e de construção de um ideário da arquitetura e do urbanismo. E daí alguns exemplos, né? A Conferência do Le Corbusier, quase nunca atribuída ao ICA, no caso, mas o ICA teve um papel fundamental para a organização desse evento no Rio de Janeiro, que se torna um dos grandes marcos da historiografia no Brasil, enfim, da arquitetura no Brasil. Mas tantos outros, como as palestras do Eugene Steinhoff, a vinda do Frank Lloyd Wright, e outras figuras, e daí outra discussão a partir da história do IAB, a gente consegue pensar uma outra hierarquia nessa narrativa legitimada ao longo do tempo acerca da história da arquitetura no Brasil, né? Figuras um pouco apagadas, tanto do ponto de vista dessa interferência no debate profissional, mas também figuras que atuaram muito dentro do IAB. Eu cruzei com muitas figuras ao longo da história do IAB que atuavam de maneira intensa, mas sobre as quais eu não consegui informação nenhuma, né? E que eram absolutamente reconhecidas por seus pares, mas a historiografia, ao longo do tempo, acabou apagando o lugar delas, né? Então, eu acho que essa mirada para o IAB também permite a gente reconhecer outra hierarquia profissional que não é essa da esfera da prática projetual, né? Você me avisa, né, Thelmo? Tá bom. Enfim, ou mesmo ao longo dos anos 50, o 4º Congresso Brasileiro de Arquitetos e a Autocrítica da Arquitetura Brasileira, e entrando depois no mérito das questões urbanas, que talvez seja, de fato, o campo de maior atuação, historicamente reconhecido, do IAB no Brasil, mas desde o plano de remodelação da cidade, na década de 30, do Rio de Janeiro, a interferência no plano da cidade universitária, todo o debate acerca de casas operárias, desde os seus primeiros anos de fundação, passando pela fundação da Casa Popular. Esse eu acho que eu vou passar rápido, porque me imagino que a Vera entre muito mais nesse mérito do que eu, mas a questão da habitação popular, da função social do arquiteto, do planejamento urbano, posteriormente, da reforma urbana, vão se tornando pautas fundamentais, propostas e pautadas pelo IAB em diversas daquelas esferas e daqueles meios que eu mencionei anteriormente, né? A questão das favelas, depois, com a entrada do Jânio, a questão da construção popular, o Seminário de Habitação e Reforma Urbana, e, posteriormente, com o golpe civil-militar, a discussão do Plano Nacional de Habitação e todas as outras esferas de atuação a respeito do planejamento urbano e da habitação, né? Rapidamente, eu acho que também foi uma das solicitações falar dessa esfera da política internacional do IAB, para a qual eu dediquei 2 dos meus 3 capítulos da tese, e que, de fato, se revelou algo muito pouco ainda estudado, mas muito interessante para a gente pensar, daí não só a história da arquitetura brasileira, mas mais a história de uma circulação internacional de ideias, né? A gente costuma, pelo menos na história da arquitetura, a gente costuma estar muito em pauta a discussão de outras lógicas de pensamento que não da influência, que não da Europa. Na mesa anterior até falou, né, da descolonização, né, não desse fluxo de mão única,
das ideias. E essa atuação do IAB na desde os Congressos Pan-Americanos de Arquitetos, mas, sobretudo, na Federação Pan-Americana de Associações de Arquitetos, fundada em 1950, e na União Internacional dos Arquitetos, fundada em 1948 e a qual o IAB se filia em 1949, ela, de fato, propõe uma outra lógica para o pensamento da circulação dessas ideias, porque o IAB, aos poucos, e, sobretudo, apoiado pelo Ministério das Relações Exteriores, enquanto ele via interesse nisso, ou seja, antes do golpe civil-militar, ele começa a atuar de maneira muito intensa e rotineira em diversas esferas internacionais, não só nos congressos, é claro que eram os momentos principais, mas nas diversas comissões de estudo da UIA, organizando eventos nacionalmente. Deixa eu passar. Esses são, enfim, toda a estruturação da política internacional do IAB, desde 1940, não pus a data, mas 1940 e poucos, já organizando as primeiras excursões, mas, nesse momento, um caráter de excursão cultural à Europa, e depois se tornam excursões de representação profissional, né? Mas acolhendo uma série de arquitetos estrangeiros, que, sobretudo com o advento de Brasília, o fluxo se torna intenso, e tecendo interlocuções bilaterais, sobretudo com entidades latino-americanas. Aqui é Rinoleve, no Uruguai, em 1956, estabelecendo convênios com diversas associações. Aqui é Eduardo Nunes de Mello e com o Fernando Belaúnde, então presidente do Peru, em 1966, assinando um acordo entre a IAB e o Colégio de Arquitetos do Peru, de cooperação cultural, e que incluía intercâmbio de profissionais, intercâmbio de estudantes, intercâmbio de conhecimentos a respeito de políticas públicas, enfim. E por aí vai, né? Os congressos, as teses brasileiras, que, no momento de volta, ganhavam espaço na imprensa brasileira, e se tornavam elementos importantes para a discussão e para a legitimação de pautas nacionalmente. Eventos organizados no Brasil, como o Congresso Pan-Americano de Arquitetos, em 1930. As delegações que viajavam, por exemplo, em Lima, em 1947. Visitavam edifícios, visitavam obras importantes para o debate que, aos poucos, foram se legitimando na história da arquitetura e do urbanismo mundial, como a Unidade Vicinal 3, em Lima, em 1947, ou os conjuntos de Mariupane, em 1952, e para o qual ele dedicou, sobretudo, grande esforço na interação com a UIA, nos congressos, sobretudo latino-americanos, em Havana, em 63, e em Buenos Aires, em 1969, mas organizando uma série de representantes do IAB. Aqui é o Ícaro de Castro Mello na Comissão de Equipamentos Esportivos, uma reunião realizada em Roma, em 1960. E esses representantes do IAB nessas comissões começam a interferir de modo a pautar a discussão a respeito do subdesenvolvimento nessas esferas que se pretendiam ao debate universal, né? Essa é uma das discussões que eu faço na tese, é que a UIA, claro, no momento em que ela é criada, ela tem muito essa ideia da diplomacia, mas uma ideia da atuação universal, né? De atingir todo um léxico e todo um modo de atuação que poderia ser universal e poderia responder aos diversos problemas pela melhora de condições de vida em todo o mundo. E na medida que esses países, entre aspas, em desenvolvimento, começam a atuar e começam a ganhar espaço dentro da UIA, e o IAB, em muitas dessas reuniões, é o único país latino-americano, a discussão começa a ser colocada em outros termos, porque todos esses, Ícaro de Castro Mello, Rinoleve, Artigas, Jorge Wilhelm, cada um no seu campo de atuação, né, formação, construção de equipamentos esportivos, construção de equipamentos hospitalares, etc., 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 começam a colocar a limitação de você pensar a arquitetura nesses termos do universal, né, no sentido da desconsideração das condições de vida e de atuação profissional desses arquitetos nesses países que não se encontravam em condições semelhantes às europeias
E, de fato, essa intervenção brasileira, junto, sobretudo, com a mexicana, começa a se tornar tão volumosa ao longo dos anos 60 que a UIA revê toda a sua lógica de organização e de representatividade para se tornar, de fato, uma grande família, né? Isso já em 1968, justamente às vésperas do Congresso de 1969 em Buenos Aires, na qual eles vão começar uma discussão fundamental de como a entidade poderia se tornar mais representativa, de maneira a abarcar esses países, entre parênteses, de novo periférico, que não conseguiam ir nas reuniões porque não tinham dinheiro, todas as reuniões eram europeias, etc, etc, etc. Por fim, eu queria encerrar, já que eu devo ter 1 minuto, mas justamente pensando o que vem se tornando talvez uma das contribuições importantes da tese, é que o IAB é fundamental quando a gente quer discutir a relação da profissão com o campo político, o campo do poder, né? Do ponto de vista histórico. O IAB, de fato, ela se torna uma instância de diálogo no qual, sei lá, o Ícaro de Castro Mello não é o Ícaro de Castro Mello, ele é o Ícaro de Castro Mello com a voz, né, dando voz a um grupo de arquitetos que, ao longo de uma história, construiu ideias e se coloca à frente à sociedade civil. E, portanto, se a gente não entra no mérito dessas... Não falo do IAB, mas eu acho que tem uma série de outras instituições que poderiam, não com tal força, mas entrar nessa lógica. Mas, se a gente não parar para pensar o IAB do ponto de vista histórico, a gente também não consegue entender, do ponto de vista histórico, qual é a relação da nossa profissão com o campo do poder, com as políticas públicas, enfim. E também... a gente não consegue pensar a nossa profissão do ponto de vista coletivo, né? A ideia de toda a tese foi pensar o IAB como um produto em constante constituição coletiva, né? E, portanto, em constante mutação, no sentido de que ela é formada por profissionais que aderem a ela voluntariamente, e daí pensando do ponto de vista metodológico, e que, portanto, está sujeito a alterações na sua história a partir de quem se propõe a participar dele, né? E, portanto, talvez seja... muitas vezes, ao longo da minha tese, eu me deparei com menções ao IAB ser um lugar um pouco imutável, um pouco rígido, etc. Mas, em teoria, não é, né? Porque ele está sujeito às pautas de quem se propõe a participar e se propõe a aderir à entidade. Acho que é um pouco nesse sentido. Muito obrigado. Vamos deixar depois comentários para o período do debate, né? E antes de passar a palavra para a Vera, né, presidente Rafa, eu gostaria de destacar a presença do presidente nacional do IAB, Nivaldo Soares, que muito nos honra. Nivaldo Andrade, desculpe, né, que muito nos honra. Destacar a presença dos ex-presidentes nacionais do IAB, Gilberto Beleza e Romeu Duarte, também, que muito nos honram. Eu acho que nós que estamos falando em memória do IAB e patrimônio histórico, falando em todos os momentos, eu acho que essas pessoas que dirigiram o IAB, que tiveram um período importante na história da nossa entidade, representam, de uma certa forma, simbolicamente, a nossa memória. E eu quero destacar, agradecer a presença nesse painel, né? Destacar também alguns conselheiros do IAB, né, históricos, como o Luiz Eduardo, o Davi Bondar, o Arnaldo, o Gilberto Cabral, a Salma Cafrune. Omito alguém aqui mais, tá? Mas ter 6 conselheiros históricos do IAB, do Conselho Superior, me parece que a nossa reunião já é um sucesso, né? Entre os demais convidados que nos prestigiam aqui nesse painel. Eu cito isso porque eu acho que esse foi um dos ritos que o IAB sempre teve, foi prestigiar as pessoas que formaram a história do IAB. E eu tenho, pessoalmente, um destaque muito importante quando vejo, num painel desses, que tem uma simplicidade, mas que tem uma profundidade grande, a presença de colegas que contribuíram para essa história.
Vou passar agora a palavra, então, à Vera. Boa tarde. Da mesma forma como a Paula falou e o Thelmo agora complementou, é um prazer enorme ver colegas de longa estrada e jovens arquitetos nessa sala. Os jovens arquitetos, principalmente, porque os de longa estrada conhecem, e os de nova estrada, ou iniciando a estrada, precisam conhecer a história de uma entidade que construiu, durante quase um século, uma política profissional e de intervenção no espaço urbano desconhecida por muitos dos nossos colegas. O meu trabalho aqui é um trabalho de tese de doutorado. Eu trouxe, diferentemente da Paula, uma estrutura mais ou menos até para orientar, e, se o Congresso considerar importante, anexar nos anais, né? Então, eu gostaria de colocar esta mensagem, que, para mim, é valiosíssima do ponto de vista da história. O mundo é feito de histórias que se recriam e se multiplicam, que permitem transformar o passado em presente, o que está distante em algo próximo, possível, tangível e visível. E é isso que eu tentei fazer no meu trabalho, né? Eduardo Galeano, sem dúvida nenhuma, né? Então, eu coloquei, eu vou começar, isso fica fixo aí, só para vocês entenderem, mas por que, depois de alguns anos, eu decidi fazer um trabalho de doutorado sobre o IAB? Em 87, eu defendi uma tese de mestrado da UNB, orientada pelo professor Ricardo Libanês Farré, colega de vários arquitetos do Rio Grande do Sul, e cujo tema era 775/83, uma lei federal levada a público pelo último governo militar de Figueiredo, que contemplava questões do espaço urbano metropolitano, num hiato que depois eu vou me referir quando voltar para trás. Dessa tese, eu tive que pesquisar algumas questões sobre o IAB, e o Ricardo Farré, na ocasião, disse para mim assim: você tem um grande acervo e uma história a contar sobre o IAB, só depende de você. Eu esperei 30 anos para fazer isso, mas hoje eu estou aqui me sentindo assim, bastante emocionada, porque essa história faz parte da minha vida também. Então, eu começo a... uma coisa que eu sabia que acontecia, mas eu não tinha... Eu precisava comprovar as atitudes do IAB. Então, eu fui pesquisar no acervo do IAB nacional, hoje depositado em Brasília, sobre a guarda do IAB Distrito Federal. E aqui eu venho conjugar esforços com a colega Paula, que está... esse acervo está preliminarmente organizado, num ambiente lamentável, sem acesso ao público, que eu vim descobrir por acaso. Esse acervo conta uma história que começa em 1921 e continua sendo contada até hoje, e que, segundo a minha experiência pessoal, hoje o acervo do IAB é o mais importante acervo existente no país, organizado. Evidentemente, nós temos acervos particulares, o meu, o do Thelmo,
o do Campelo, o do Arnaldo, né? Mas, muitas vezes, de difícil acesso. E o acervo do IAB, eu queria falar para vocês, porque eu fiquei realmente muito preocupada na época que eu pesquisei, porque o ambiente realmente é complicado. E, além do mais, não cumpre, como a Paula bem falou, a sua função social, coisa que os arquitetos fazem questão, quando nós tratamos da questão social da propriedade, a questão social da propriedade do acervo do IAB tem que ser divulgada para o país e para os colegas, porque em 1987, 88, em Brasília, o prédio do Ministério de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente pegou fogo. Dizem até um incêndio criminoso. E, junto com ele, foi todo o acervo da história habitacional e urbana do Brasil. Então, hoje, o arquivo oficial do IAB é o conjunto de documentação mais importante que nós temos. Então, eu busquei verificar o papel do IAB nas suas interferências junto ao Executivo Federal e Congresso, etc., a interlocução com forças consideradas progressistas, isso vai aparecer mais na frente, e a influência do IAB, inclusive, no tratamento com parlamentares. Thelma acabou de falar dos contatos que ele teve com parlamentares na ocasião que ele esteve em Brasília, que eram tidos como pessoas reacionárias ou originárias do atraso político, que foram fundamentais na concretização de uma legislação federal para o desenvolvimento urbano. Aí é a base teórica, porque toda a tese tem, né? Então, os acervos que eu trabalhei, o acervo do IAB, os acervos de João Ricardo Serran e Maurício Nogueira Batista, a documentação do Congresso Nacional, os anais da Constituinte e os meus acervos pessoais. Fiz várias entrevistas, e por que eu coloquei isso? Porque eu quero relembrar aqui com vocês uma entrevista fantástica que eu tive com Almino Afonso. Para quem não sabe quem foi Almino Afonso, ele foi o ministro do Trabalho do governo João Goulart. E, na ocasião que o IAB, junto com o IPASE, promoveu o Seminário de Habitação e Reforma Urbana. Almino Afonso me trouxe elementos novos nessa entrevista, me dizendo, inclusive, que não só o governo João Goulart ouviu continuamente as proposições do IAB, como as utilizou na mensagem presidencial de 1963, que está aí no trabalho, e quem redigiu o capítulo da habitacional e urbano na mensagem presidencial do João Goulart foi nada mais, nada menos que Darcy Ribeiro. Então, vamos dizer, os marcos temporais são 1953 e 54, por ocasião do Congresso, o terceiro Congresso de Arquitetos em Belo Horizonte, em 1953, 54 em São Paulo, por ocasião das comemorações do centenário, quarto centenário, né, da cidade de São Paulo. Esses dois congressos, 53 e 54, eles começam, vamos dizer, o embrião do que vai vir em seguida. Nesses dois congressos, quer dizer, no de 53 em Belo Horizonte, leva-se algumas teses elaboradas para ser concretizadas no quarto Congresso de São Paulo, que determina que o IAB não pode continuar, o IAB já não fazia isso, porque já
existia uma visão melhor sobre esse anterior, mas que estabelecia que a questão da moradia não podia ser equacionada sem estar, vamos dizer, envolvida com a questão urbana e seus equipamentos, né? Esses dois congressos vão levar vão embasar o Seminário de Habitação e Reforma Urbana, que aí esse seminário é montado pelo IAB, em parceria com o IPASE, Instituto de Aposentadoria dos Servidores Públicos do Estado, em que esse Seminário de Habitação e Reforma Urbana é a espinha dorsal da política urbana e habitacional brasileira, que vem sendo construída desde essa época, chegando aos elementos que compuseram o capítulo da política urbana na Constituição de 88 e na construção do Estatuto da Cidade, né? Eu trato também do tenso relacionamento do IAB com o BNH durante o período autoritário, porque, em 64, vocês sabem bem, o golpe militar truncou uma série de processos, inclusive a própria legislação que o Jango propunha ser votada nos primeiros dias de abril de 64, né? Aí a ruptura, a criação do BNH, Serfal, o Sistema Financeiro de Habitação, e o IAB, embora sempre discutindo a qualidade e as intenções que havia com a proposta da criação do BNH e do sistema financeiro, não se limitou a ficar na crítica pura e simples. O IAB buscou abrir canais de interlocução para influenciar naquilo que considerava importante, tentando assegurar o mínimo possível de qualidade no que era proposto. Inclusive, o BNH, logo que foi instituído, em agosto de 64, ele utiliza documentos, instrumentos votados e aprovados no Seminário de Habitação e Reforma Urbana e na lei criada pelo AB em 1959, a Lei da Casa Própria, para uso do regime militar, da presidência do BNH. É claro, com a visão... E o IAB buscando sempre abrir brechas, sempre questionada a sua presença, e sempre rechaçado, mas ele insistia. O que nós vamos ver, a partir, principalmente de 64, é a quase teimosia do IAB em se fazer ouvir. E, nesse processo todo, nós temos idas e vindas na relação com o BNH, que, nos anos 80, se rompe definitivamente, por ocasião da presidência da direção nacional do meu querido Demetrio Ribeiro, né? E que o nosso representante, junto ao BNH, o arquiteto Joca Serran, em interlocução com Demetrio Ribeiro, perceberam que já não adiantava mais insistir naquela pauta, porque dali não ia sair mais nada, né? Aí, em 70, eu falei 80, mas nos anos 70, que alguém falou aqui, acho que foi você não falou nos anos 70? Falou alguma coisa, bom, mas não importa. Nos anos 70, no início dos anos 70, 68 tinha ocorrido, 1968 tinha ocorrido. Em 1968, para quem conhece a história política do país, é o aprofundamento do regime militar com a promulgação do AI-5. E aí o regime endureceu para valer. Nessa ocasião, o presidente do IAB era Benito Sarno, do IAB da Bahia,
seguido novamente, em seguida, por Miguel Pereira, Benito Sarno, 71 a 73, Miguel Pereira pega 2 mandatos até 77, quando Demétrio assume. Esse é o momento em que o IAB se vira para o interior, para se reorganizar, numa atitude de cautela, inclusive porque o momento estava muito perigoso para todos nós, né? E, nessa ocasião, o IAB cria, né, nessa reorganização interna, o IAB cria a ABEA e os sindicatos dos arquitetos. Sindicatos arquitetos, o primeiro é de São Paulo, em 1971, e o do Rio de Janeiro, em 1972. Né? Em 76, ainda no final da presidência do Miguel Pereira, nós assistimos ao Congresso, assistimos e presenciamos e vivenciamos o Congresso Brasileiro de Arquitetos, ocorrido em São Paulo, no Parque do Ibirapuera, onde 6.000 arquitetos e estudantes de arquitetura se reuniram, né? Vamos dizer, se a gente for contextualizar isso, há pouco menos de um ano da morte do Vladimir Herzog, em São Paulo, foi como se os arquitetos brasileiros rompessem o silêncio, numa necessidade quase que visceral de botar para fora tudo contido durante tanto tempo. Esse Congresso 76, no qual estava presente Beto, Campelo, não sei se você estava, eu, né? Demétrio, Arnaldo, Davi, Salma, né? Luiz Antônio, tá? Não? Mas isso aí, o Congresso 76 foi uma apoteose. Nós estamos, eu vou pedir licença só um minutinho, por gentileza. O nome do presidente do IAB de Pernambuco? Vera, por gentileza, só um minuto. No Trócoli, Ivaldevan Calheiros. Como? Ivaldevan Calheiros. Eu vou pedir licença, Vera. Eu estou recebendo uma informação aqui da organização que teríamos que entregar a sala 15 para 6, porque encerra o expediente. Então, nós estamos com 5h17, o Campelo precisa falar, e tu já concluiu o teu tempo, se pudesse dar uma compactada. Eu sei que é difícil, te peço desculpas, mas bem. E aí, para deixar um tempo para o pessoal fazer alguma pergunta. Em última instância, né, esse trabalho todo, faz por favor, vai passando para mim, só para olhar. Em última instância, o que eu pretendi com esse trabalho? É contar uma história de uma entidade da qual eu sempre participei, tenho queridos amigos e colegas combatentes juntos, e, ao mesmo tempo, mostrar que, vamos dizer, a aventura percorrida pelo IAB, claramente, desde dos anos 50, veio sendo pontilhada por uma construção, e veja bem, construção de conhecimento, né? De formulação política profissional, que percorreu desses anos 60 até os anos, e pontuou toda a intervenção do IAB, claramente até 88, quando o IAB realmente, dentro da Assembleia Nacional Constituinte, assessorou de perto, a ponto de nós termos perdido o capítulo e recosturado pelo IAB, junto aos parlamentares, para a gente ter esse capítulo da política urbana, pela primeira vez, porque antes não tinha na Constituição nada, o possível, não aquele que nós queríamos, mas está tudo fundamentado em 1963, guardadas as proporções de espaço e tempo. Muito obrigado, Vera. Eu sei que a Vera teria muito mais para contar aqui e nós estamos aqui nos restringindo. Eu vou passar direto ao Campelo.
Boa tarde. Eu me sinto muito feliz. Vou falar pouco para dar tempo ao Telmo, né? Porque ele tem que falar também, né? Vejam bem, eu não tenho o que informar mais acerca dessas questões que foram apresentadas pelas duas colegas, né? Fico muito contente de encontrar nessa reunião aqui vários grandes bons amigos. Quero dizer o seguinte, e vou citar o Abrão Sanovics. O Abrão Sanovics afirmava nos seus documentos, vários que escreveu para o IAB, Direção Nacional, que se a arquitetura é cultura, então a arquitetura também é política. Essa transformação que ocorreu e pegou minha geração por inteiro, porque o Beto, aqui eu, a Vera e um monte de gente, Cabral, todo mundo que está aqui mais ou menos da mesma faixa etária, estudantes da década de 60, quando o Brasil era um caldeirão efervescente de movimento estudantil. Essa curriola, e muitos deles, ao saírem da faculdade, imbuídos da informação e do conhecimento dos vetores, por exemplo, sociais da profissão, do ofício de arquitetos, todos se engajaram no IAB. Todos, em Pernambuco, na Bahia, principalmente no Ceará, nesses departamentos que foram criados, que eram muito poucos presentes. Pode ver pela demonstração aqui apresentada pela Paula, não é? Toda a manifestação do IAB era em cima de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Toda. Em 76, aconteceu uma coisa extraordinária, porque as 3 plataformas apresentadas, uma de São Paulo, não me recordo quem era o candidato, Luiz Paulo Cândido pelo Rio de Janeiro, a proposta do Rio Grande do Sul foi aprovada em massa. E eu, em cima de uma cadeira naquela pérgola, né, lancei o nome do professor Demetrio Ribeiro como candidato. Solidificou-se uma relação entre nós e o Sul, que eu vou contar essa história, porque é engraçada. Um dia eu conversando com a Enilda Ribeiro, que era mulher do Demetrio Ribeiro. Hein? Do Demetrio, eu disse Telmo, foi? Eu falei do Demetrio, que está ouvindo mal, esse cara. Não tô... Você apontou para mim, eu achei que você estava com medo. Não, aí a Enilda, eu cheguei para a Enilda e disse assim, o que é, Enilda? Onde é que tu justifica essa relação entre nós, do Ceará, e o Rio Grande do Sul? Ela disse, tchê, é uma questão de fronteira. A nossa fronteira é o Oceano Atlântico, né? Aqui tem fronteira, de fato, né, com o Uruguai e o Paraguai. Mas, pois bem, essa modificação, que tão bem acentuada aqui pela Vera, essa mudança de estruturação, inclusive de fogo político, foi a partir de 76. O Congresso foi marcante e nos conduziu num sentido extremamente amplo de se engajar em todas as lutas que possam vir, não é, que envolvam, naturalmente, a nossa profissão ou a nossa posição como cidadão. Eu me lembro, eu tive alguns professores à distância, um deles foi o Demetrio Ribeiro, nunca fui aluno dele, né? Como também nunca fui aluno do Artigas. Com aqueles dois aprendi 2 coisas fundamentais. O Artigas dizia assim, colonizado não pode ser gentil. Um coice eu dou 3, né? Que tem na mesma hora, né? O outro é o Demétrio, que nos ensinava com a maior sabedoria que não adianta nada o esforço nosso para resolver da profissão se não houver emancipação do povo brasileiro. No dia que nós formos um povo emancipado, os problemas que nós sofremos de incompreensão, não é, de injustiças, inclusive, não é, carregamos em cima dos ombros uma incompreensão do que significa a arquitetura, por ignorância, tá, da sociedade brasileira, por absoluta falta de conhecimento, não é, que isso só ocorrerá quando nós nos envolvemos diretamente, do ponto de vista, atendermos às expectativas da população. Eu acho, quer dizer, milito, trabalho com qualquer circunstância, mas não acredito que a gente possa corresponder com o nosso trabalho aos anseios da sociedade brasileira, na forma como ela se dá atualmente, ou como vem acontecendo. É a provisão de casas, como se a casa bastasse a si mesmo. Não resolve o problema da sociedade brasileira, ou os problemas das habitações brasileiras, com a construção massiva de habitações. Não é? Eu digo só o seguinte,
Lá em Sobral, cidade do Ceará onde eu atuo, um conjunto de 3.000 casas, 3.000 apartamentos foram construídos, que eu fui contra, mas não ganhei a parada, né? Por todas essas condições que a gente pode desfavorecer a Minha Casa Minha Vida. As pessoas que moram espontaneamente vão morar num apartamento onde tem regras. Não é? E sabe o que está acontecendo em Sobral? Tem pessoas que não usam mais o fogão a gás, que tem que pagar luz, taxa de condomínio, faz o fogão numa trempe. Sabe o que é a trempe? 3 pedras e um fogo de carvão. Não é? Então, onde é que está o problema? Não é na casa para essas pessoas, é na renda, é no emprego. E a maior parte das pessoas no Nordeste brasileiro, essa confrontação hoje no Brasil, com relação à compreensão do que está acontecendo com as cidades brasileiras, porque elas são iguais, não é? Elas são diferentes. Porto Alegre é muito diferente de Fortaleza, tem um centro aqui extraordinário, eu sou fascinado por isso aqui. Mas Fortaleza está sem caráter. A história ruim, sem caráter, não é? Onde todos os arquitetos, a maior parte deles, estou dizendo todos, que eu não faço parte desse grupo, nem o Romeu Duarte, nem o Zé Alberto de Almeida, né? Não é? Por quê? O paradigma era Miami, agora é Dubai, pô. Festival de pirocas, como eu digo, lá no Ceará. Não é? Não foram os árabes que inventaram isso, os americanos que inventaram isso. Mas para nós aqui, na nossa incultura, né, por falta de conhecimento, é uma maravilha. Eu não quero ver o que acontece com Dubai. Eu estou preocupado com a minha cidade, com o lugar onde eu moro, a transformação que eu posso contribuir no plano, inclusive, daquilo que eu conheço e naquilo que eu domino. Não é? Agora, se iludir, como a maior parte das pessoas, lamentavelmente, se iludem, né, é um absurdo. Quer dizer, nós vivemos num país desigual, não é? Absolutamente abandonado, num governo espúrio, esse que está aí, não nos representa. Temos que, nas nossas reflexões, fazer contraponto ao que as coisas que estão acontecendo, por conta de que sempre tivemos uma posição muito crítica com relação ao establishment. As teses brasileiras do Congresso da UIA, que não se fazem mais, né? Não se fazem mais. Viu? Então, tem que ser reescritas para apresentar nosso pensamento nessa coisa horrorosa, não é? Que acontece, por exemplo, é a minha opinião, né? Eu tenho crítica severa ao UIA, é igual à ONU, não é? O predomínio dos bretões sobre o resto do mundo. Não é? O único sujeito que falava lá politicamente foi o Miguel Pereira. Eu fui a vários congressos, representei a direção nacional como delegado em vários congressos com ele e sem ele. Porque quando o Telmo foi presidente do IAB, ele me delegou, eu fui a vários congressos pan-americanos, sul-americanos, etc. Eventos na América Latina, só não fui ao Congresso do Cairo, ele foi, eu não fui, eu acho por razões financeiras. Pois bem, então, nós nunca perdemos o rumo. O que nós precisamos fazer é seduzir pessoas mais jovens a nos acompanhar nessa coisa, porque às vezes é uma missão enorme, eu percebo isso, dos estudantes de arquitetura ou da Universidade Brasileira. Não tem mais fogo, o pessoal é sem tesão. Muito obrigado. Muito obrigado, Campelo. Nós estamos com 15 minutos. Tá? Eu confesso que eu estou com vontade de dizer uma série de coisas também aqui, mas acho que é importante passar para o plenário. Eu omiti o nome do Beto como conselheiro histórico do Conselho Superior do IAB e presidente. Né? Nós temos aqui quase uma reunião do COSU. Como diria o Cabral, só falta o Ivadevan Calheiros. Né? Nós temos aqui uma reunião completa quase do COSU. Eu, antes de, então, passar a palavra e dizer umas palavras no final, eu vou pedir inscrições por ordem, para nós fecharmos, porque nós temos pouco tempo, pedir uma ajuda aqui, antes passando a palavra ao presidente nacional do IAB, Nivaldo Andrade. Tem prerrogativa. Não, mas eu me inscrevi mesmo. Deixa eu pegar esse aqui que está mais fácil. Vou ser bem breve para dar tempo de outros falarem. Além de presidente da IAB, eu sou pesquisador de história da arquitetura brasileira desse período. Então é uma emoção para mim ver esses trabalhos. Agora quero ler as 2 teses.
Acabei de ver que no repositório da USP já está a tese de Paula. Quando eu soube que você defendeu, eu sou amigo de Zé Lira no Facebook, ele botou lá, eu na época não estava, obviamente, você tinha acabado de... ainda ia defender. Então, já passei o link no grupo do COSU, para que todo mundo leia. Tem uma pergunta e um comentário, né? Primeiro, o comentário. De fato, o arquivo do IAB, os arquivos do IAB, porque temos o arquivo do IAB Nacional em Brasília, numa sala no edifício Oscar Niemeyer, que nós, no início da nossa gestão, estava devendo condomínio e energia há meses, com energia cortada, nós regularizamos, conseguimos regularizar isso, e agora estamos começando um processo de limpeza dessa sala, que ela não tem sido... ela fica fechada, na verdade, né? E a gente tem tido algumas ações no Brasil. Eu, quando fui presidente da IAB da Bahia, fiz lá na Bahia, a gente conseguiu ganhar um edital do Arquivo Público do Estado para acervos privados e demonstramos que aquele era o arquivo mais importante de história da arquitetura em todo o estado da Bahia e conseguimos recursos para fazer uma primeira etapa de limpeza, organização e digitalização. Então, esse material já está digitalizado. Não tivemos dinheiro para colocá-lo online, mas quem quiser pode ir num computador na sede do IAB Bahia e consultar. E sei que ações parecidas têm sido conduzidas em outros departamentos, como é o caso aqui do Rio Grande do Sul, que Rafa me disse que já fez um relato, né? Não sei como é que está no Rio, mas esse é um comentário que eu queria fazer. A outra questão que é a pergunta é assim, quais foram os arquivos que cada um de vocês pesquisou? Você chegou aí no arquivo do IAB Nacional em Brasília ou é um trabalho mais concentrado no arquivo de São Paulo? Do IAB São Paulo. E uma outra dúvida, que o IAB São Paulo também andou digitalizando o material, tem bastante documentação, não sei se está tudo, mas já está uma boa parte online recentemente. Túlio não está aqui, mas beleza, que é ex-presidente do IAB São Paulo e do IAB Nacional, está confirmando. E as imagens, a maior dificuldade que eu tenho visto, eu não parei ainda para pesquisar no arquivo, mas na época da minha tese, Paulo Antunes Ribeiro, que foi presidente do IAB nos anos 40 e que teve um dos maiores escritórios de arquitetura, talvez, do Brasil, não existia... Eu escrevi um artigo para a revista Projeto, naquela sessão Depoimento, acho que chamava, não lembro. Era uma sessão que era dedicada a arquitetos. E eu não publiquei por um motivo... Não tinha uma foto dele. A única foto que tinha era no livro que Carlos Fernando organizou, quando o presidente do IABRJ, com 2 ou 3 páginas para cada presidente da BRJ, mas era uma foto que o original já parecia ser muito ruim, então eu acabei não publicando, porque eles exigiam uma foto do arquiteto para constar da primeira página do artigo, eu acabei não fazendo. Então, temos esses personagens. Paulo Antunes foi o cara que quase melou o concurso de Brasília, porque era o representante de IAB no júri, e disse que era marmelada e foi para a imprensa. O cara tem projetos do Hotel Manaus do Hotel Amazonas em Manaus até Curitiba, tem projeto do Brasil inteiro, e não se sabe quase nada sobre ele, né? Então, esses arquivos eles têm uma capacidade de contar uma história que não é só a história da instituição, que é o foco de vocês, mas que é, de certo modo, a história da arquitetura brasileira. Então, fica essa pergunta e fica a provocação para que outros pesquisadores venham a nos incentivar a digitalizar esse material e pesquisar esses arquivos. Obrigado, presidente. Considerando o tempo que nós temos aqui, que é 15 minutos, antes de responderem as perguntas, peço que anote aqui, vou passar a palavra para o Beto, depois para o Romeu e depois para o Cabral. Tem alguém mais que queira se inscrever? Eu peço desculpa, isso aqui deveria ser um debate que nós podíamos ficar 1 hora aqui e seria rico, tá? Então, vou passar ao Beto, depois ao Romeu, depois ao Cabral. Alguém mais? Ah, sim. Então, são 2 pessoas. O Beto, o Romeu, depois respondemos perguntas aqui. Por favor, Beto. Tu levantou a mão, eu sei que tu estavas querendo falar. Não, eu vou ser o mais breve possível. Eu queria dizer o seguinte. Minha mulher está dizendo para eu ficar em pé. Ó, você sabe que é importante. Então, rapidamente. Primeiro, eu estou entre poucas pessoas aqui, eu li a tese de doutorado, não li a da Paula, não li a da Vera. Li a tese de doutorado da Vera. Eu diria que ela está estruturada em 5 capítulos e as considerações finais, mas eu faço um apelo que é o seguinte, ela não chegou aos dias de hoje, obviamente. Então, existe um 6º capítulo a ser escrito, que eu fico pensando, será que nós aqui, de 7.0 para cima, tem gente aqui com 8.0, teria condições de encarar isso? Isso é para a geração do Rafa, fazer o 6º capítulo. Eu acredito que hoje as condições são muito difíceis. Pioraram muito as condições para a gente realizar esse trabalho. Isso é uma coisa. A outra coisa que eu queria pontuar é o seguinte,
Pode ser até uma coincidência, mas dentro do que se conhece, o Campelo falou, nós tivemos o Benito Baiano, que foi a pessoa que levou o IAB para fora do IAB Nacional, para fora do eixo Rio-São Paulo, o Miguel, que criou a estrutura federativa do IAB, e o professor Demétrio Ribeiro, uma pessoa da nossa maior consideração, que deu esse cunho político à atividade do IAB. Então, só referenciando isso, porque poucas pessoas sabem, por exemplo, que não foi fácil o Benito Sarno levar a sede do IAB para a Bahia. Não foi fácil, mas levou. Então, isso é uma das coisas. Né? A outra coisa é o seguinte, embora seja o mais importante acervo, não deve ser completo. É preciso ser completo, é preciso completar esse acervo. A gente sabe que o nosso presidente nacional está fazendo esse trabalho, o Rafa entregou para a gente já um material que já é um significado disso. Eu acho que tem muita coisa por aí. Todos nós temos, o Telmo tem, o Campelo tem, não tem organizado. Eu comecei nessa febre aí que a Vera provocou aí com essa história, a mexer com as coisas, aí encontrei inclusive uma carta do Grefe, quando ele foi para a SBPC que teve no Ceará. Carta datilografada. Certamente numa máquina Olivetti Lettera 22, que era aquela portátil, que era o laptop da época. Então, referenciar também a questão do Congresso de São Paulo. O Congresso de São Paulo foi muito importante. Toda a confusão que deu, estava brincando aqui, falando com o nosso jovem Jefferson aqui, que era 6.000 pessoas lá, a maior confusão é a polícia do lado de fora. Então, não foi uma coisa muito pesada. Então, o meu apelo aqui que eu faço é que saia dessa mesa aqui uma recomendação para que esse acervo possa ser reconstruído conjuntamente. Pega o material do IAB Rio Grande do Sul, pega o material que já tem da Bahia, pega os acervos particulares, convergem para que a gente possa recontar essa história. Porque escrito, a gente tem muita coisa do Joca, tem livro publicado, tal, mas está tudo disperso. O Telmo me mostrou uma carta manuscrita que eu escrevi para ele quando ele era presidente. Eu nem sabia mais da existência disso. Então, pessoal, vamos ver como nós conseguiremos fazer isso. A tese da Vera, por exemplo, e da Paula, tem que ser publicada, porque se não for publicada, ninguém lê. Se não for publicada, ninguém lê. Então, vai ficar só entre nós aqui. Talvez só eu tenha lido a tese da Vera, porque ela mandou para mim. Luiz Antônio. Beto, então, se tu me permitir só uma intervenção. Na verdade, nós tínhamos que seguir a recomendação do COSU de Alagoas, que recomendou a criação de SEDOCs por departamentos e nacional. Eu não sei quantos departamentos, hoje não estou atualizado, tem SEDOCs organizados, e se o IAB Nacional hoje tem um SEDOC organizado, seria uma forma, através de um projeto cultural, seja lá, como lei de incentivo ou coisa parecida, que pudesse ser feito. Eu acho que é uma coisa fundamental, essa recomendação que tu coloca, eu acho que tem que ser remetida ao nosso presidente e aos presidentes de departamentos. Né? Só concluindo, houve uma fase, o Campelo se lembra bem disso, que a gente dizia que os arquitetos não escreviam, só verbalizavam. E, de repente, os arquitetos danaram a escrever, só que ninguém lê, porque não é publicado. Bom, eu vou passar o Romeu, por favor. Obrigado, Beto. Bem, pessoal, boa tarde. Eu queria parabenizar a Paula e a Vera por esse trabalho, que não deve ter sido fácil de fazer. Né? Pode-se imaginar a dificuldade de garimpar tantas informações e, ao mesmo tempo, construir um painel que esteja realmente à altura da nossa instituição. Eu vou falar muito pouco e vou dizer que, quando você falou da questão do voluntariado, eu olhei para esse crachá aqui, no dia que eu me inscrevi, que eu fiz o cadastramento, ali na Praça da Alfândega, tinha escrito assim, Romeu Duarte Júnior, voluntário. E eu acho que é isso mesmo, sabe? Eu acho que todos nós somos voluntários nessa grande instituição
de construção tão difícil que cada um de nós colocou um pequeno tijolo e levantou, né, esse AB, né, tem passado por tantas dificuldades, ao mesmo tempo tem marcado a sua passagem com posições firmes, né, com posições políticas de grande qualidade, não só para os arquitetos e urbanistas, mas para a vida brasileira como um todo, né. Eu entrei na Escola de Arquitetura em 1981, na mesma semana que entrei, me filiei ao IAB, né, porque eu conhecia as pessoas que lá estavam, né, desde antes, né, e eu achava que o IAB era um espaço de ilustração para além da escola onde eu estudava, né, e eu não estava errado, muito pelo contrário, né. Em 1994 e 1996, foi o período em que eu fui presidente, eu talvez tenha sido o presidente mais jovem da história do IAB, um momento difícil em que a gente estava começando a lutar pela construção de uma instituição de regulamentação profissional autônoma, né, numa situação muito difícil, muito campos minados, né, mas pelo diálogo, né, porque o IAB também é uma escola de diplomacia, né, não é só de resistência e de combate, mas lá também se dialoga, se negocia, né. Então, foi um aprendizado, continua sendo um aprendizado. Por mais tempo que a gente possa estar distanciado dessa grande escola, né, mas ela está sempre aberta a nos ensinar sempre o novo, né, ou então rememorar lições antigas que, porventura, a gente pode ter esquecido, mas que são sempre muito importantes. E, para fechar, hoje, na Praça da Alfândega, né, eu me encontrei com o Rafa e com o Luiz Antônio, né, e o Rafa chegou para mim e disse assim: rapaz, eu queria tanto lhe conhecer, porque a sua fama no IAB é boa, né? Aí eu disse, eu vou fazer aqui como disse o poeta Novalis, um poeta alemão, que disse, para enxergar longe, eu subi as costas de gigantes. E aqui eu queria dizer que, se não fosse... O Luiz Antônio estava na hora que eu falei, mas eu também me lembrei do Beto, me lembrei do Campelo, me lembrei do Telmo Borba Magadã, me lembrei do Liberal de Castro, Neudson Braga, e de outros gigantes aos quais eu subi as costas. Muito obrigado. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Bom, eu vou, antes de concluir, vou deixar para Paula e para Vera, se querem responder a pergunta do Ivaldo, ou qual de vocês duas? Tu, Paula? Por favor. Oi, Nivaldo. Eu acessei justamente por essa política café com leite, né? São Paulo e Rio, acessei o arquivo tanto nacional, né, em Brasília, mas também o acervo do Rio. Agradeço a que publicamente acessa, que apesar das condições super difíceis se mostrou bem disponível, e o arquivo de São Paulo, né? Mas porque o que acontece é que, por mais que o acervo em teoria esteja em Brasília, esses dois departamentos, como essa secretaria ela acompanhava, né, a localização dessas presidências, muitos dos arquivos estão somente nos departamentos estaduais ainda. Então, foram esses três, sem falar na FAPA, né? E a UIA, infelizmente, eu tentei de todas as maneiras, eles não se mostraram disponíveis. Mas a UIA, União Internacional dos Arquitetos, não se mostraram disponíveis. Então, e as imagens, eu acho que tem esse material documental é sobretudo a partir desses arquivos, mas você tem todas as publicações, que daí elas estão dispersas por todo o Brasil, você encontra um pouco em uma biblioteca, outro um pouco na outra, Biblioteca Nacional, Biblioteca da FAO, biblioteca muito fracionado, e daí nessas publicações você tem muita imagem. E outra fonte, que, sobretudo de jornal, né, a Hemeroteca Nacional, eu acho que é fonte fundamental para a pesquisa sobre o IAB, sobretudo antes das publicações de revistas especializadas, né. Todas essas reportagens de imprensa diárias foi na Hemeroteca consultada a partir da minha casa, do meu computador. Então, nesse sentido, a pesquisa para hoje em dia é muito mais fácil. E lá você encontra muita imagem também. Bom, antes de encerrar, um aviso, eu vou passar para o Campelo, depois encerro. Um aviso a Vera quer dar uma palavra. O Rafael pediu para, no final, as pessoas não saírem para fazerem uma foto conjunta. Tá? Eu vou passar, então, a Vera.
para responder a questão do Nivaldo, a documentação central que eu te dizei foi o acervo do IAB em Brasília, da Direção Nacional. Volto a dizer que ele está preliminarmente catalogado e que ele precisa de um trabalho profissional para digitalizá-lo e dar uso social a ele, porque dele saem inúmeras teses, livros, textos, o que quiserem, desde a rotina do IAB, aos congressos da UIA, aos seminários e congressos do IAB, o que você quiser, qualquer pesquisador, não obrigatoriamente arquiteto urbanista, historiador, sociólogo, tem uma massa riquíssima que precisa ter um trabalho profissional acima dele, né? É claro que isso tem custos, tanto que nas considerações finais da minha tese, eu sugiro uma parceria com o CAL para fazer isso, né? Porque as duas entidades têm interesse nesse acervo, só vão ganhar com isso, né? Guardadas as suas especificidades de organização. Não é a palavra, é estatutárias, né? Então, tanto o IAB que, desde 1976, na gestão Demetrio Ribeiro, onde colocava na plataforma a criação de um organismo próprio de regulação profissional, até a realidade do CAL em 2010, foram muitos anos de discussão, e o ano que vem o CAL faz 10 anos, CAL-BR. Bom, outro acervo, Joca Serran, Maurício Nogueira Batista, acervo pessoal, atas da Assembleia Nacional Constituinte, jornais vários. Agora, a Paula falou aí a respeito da utilização da Biblioteca Nacional, que também é um caminho, mas o que acontece é o seguinte, mesmo nesse acervo do IAB, você encontra, além das revistas, porque os departamentos, como o Rafa falou, precisam levantar, como o Beto colocou, os seus acervos departamentais. Já verificamos que o IRS está fazendo, alguns outros também. O Rio de Janeiro vai ter que começar do zero. Nós vamos ter que concluir, Vera. Bom, então, não sei se eu respondi a sua pergunta. Agora, eu sou veemente, né, lutadora pelo acervo do IAB. Isso eu quero colocar. Obrigado. Campeão. Bem rápido aqui. Eu estou lembrando aqui que também tem o Moraes de Castro, um acervo razoavelmente grande sobre o IAB e sobre as relações internacionais, principalmente com a Federação Pan-Americana. Eu mesmo entreguei há algum tempo atrás... Fábio Goldson. Ao Ciro Pirongi, todos os documentos que eu escrevi sobre o IAB, sobre as plataformas, sobre o que fosse. Inclusive, nós tivemos uma cisão com o Rio Grande do Sul na eleição do Burmeister. Foi uma cisão rápida. Eu escrevi para o Demetrio Ribeiro uma carta longuíssima, como também escrevi para o... Eu dei um branco aqui, como é que pode? Arnaldo? Não, o sucessor do Miguel, do Demetrio, cara. Hein? O Fernando Burmeister. Porque nós saímos divididos aqui naquele momento. Bem, esse material está lá com... Nos unimos, né? Não, depois nos reunimos de novo, né? Nos reunimos. Então, esse material está com o Ciro Pirongi e o Jefferson também tem cópia dele de material, né? Quer dizer, todos os documentos que eu escrevi, ou posições que assumi do IAB, estão escritas e também estão à disposição, né? Dentro dessa questão lógica de cada departamento cuida do seu, né? Bom, como eu disse, é difícil, para mim foi uma posição difícil ficar aqui só na coordenação, procurando ouvir de forma tão interessante as teses apresentadas. É difícil
porque eu queria falar, a gente sempre falou, enfim, emitir opiniões sobre isso, sobre aquilo que a gente sempre tem, né? Mas foi muito rico e muito, me dá uma alegria muito grande. Eu vi a Paula, mais jovem, fazendo uma tese de 1920, de 50 anos, a Vera, com o seu esforço e a sua pujança histórica dentro do IAB, trazendo a história viva, né, de toda essa luta dos arquitetos brasileiros e urbanistas, com teses detalhadas, com cronograma, com fatos, ligando as nossas coisas. O velho novo Campelo, que está sempre com a mesma cara, trazer a sua veemência, a sua emoção, o seu afeto na sua fala, sua clareza, sua inteligência, e também, né, é uma história viva do IAB. E me surpreende um pouco essa reunião, né, não que eu subestimasse, né, a nossa capacidade, mas é com tantos eventos, né, tantas questões, que a gente conseguisse ter uma reunião que, se não conseguiu ir ao limite, porque seria difícil, nós não pararíamos nunca, né, conseguiu trazer um pouco dessa memória, né. E eu digo a vocês que eu tenho um acervo razoável de coisas do IAB. Eu tenho o hábito de guardar algumas coisas, vou guardando, e passei organizado uns tempos para cá. Um dia mostrei para a Sabrina, que é a nossa diretora de comunicações do IAB do Rio Grande do Sul, que se nós pegarmos as décadas de 20, o IAB vai fazer 100 anos, até 2019, cada década. O IAB do Rio Grande do Sul, há 70 décadas. Nós vemos que, com uma ou outra que o IAB teve uma diminuição da sua maior ou menor participação, sempre teve uma atuação presente no desenvolvimento brasileiro, uma atuação que se caracterizou sempre pela independência em relação, e isto, para mim, é o grande patrimônio do IAB, a independência em relação a qualquer esfera de poder político ou de governo. O IAB soube, mesmo tendo prejuízos, mesmo sendo ameaçado durante a ditadura, o IAB teve a capacidade de se posicionar. Se pegarmos todas as manifestações, eu digo a vocês, eu acho que chega a ser centenas de cartas e manifestações do IAB. Tenho quase todos os relatórios de um período, eu acredito, da década de 60 para cá, relatórios estaduais e a maioria dos nacionais. Em todos nós nos posicionamos sobre a questão do desenvolvimento urbano, sobre a questão da arquitetura, sobre a questão do habitat, e assim por diante. Fomos a questão do ensino, a questão do patrimônio histórico, e hoje, historicamente, o IAB foi um dos primeiros a falar em sustentabilidade, em questão ambiental. Hoje é uma discussão permanente, mas o IAB levantou essa questão em cartas. E fazendo uma brincadeira, para encerrar, eu diria a vocês, nós temos tantas manifestações, tantas cartas escritas e bem escritas por colegas que hoje estão aqui, hoje estão presentes no IAB, outros que já foram embora, como Demétrio, e Vilanova Artigas, e muitos outros, que deram uma contribuição cultural e política ao IAB, e que as coisas, como disse o Beto, não mudaram muito, talvez pioraram. As questões das cidades brasileiras pioraram. A questão do planejamento urbano integrado piorou. A questão do planejamento e do desenvolvimento piorou. Então, assim, se nós passarmos a analisar todas essas questões, as nossas cartas, elas estão muito mais atuais. Podemos escolher na gaveta. Vamos tirar a manifestação de 1976 do COSU de Alagoas ou do COSU de São Paulo, né? Essa carta estará atual, talvez mais progressista do que algumas coisas que estão sendo escritas hoje, né? Então, o IAB tem esse acervo, tem essa história. E eu me sinto muito feliz em poder ter reunido aqui e ter feito o papel de mediador com vocês, com pessoas tão ricas e com uma plateia tão rica e com presença tão ilustres e eu diria assim, que são o nosso patrimônio histórico do IAB que nós tanto defendemos. Muito obrigado, presidente.